Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, esse é mais um episódio do Coach Chat Podcast, episódio de número 49. Hoje falando dos sobre-humanos, tá? A gente viu muita gente aí falando, né, do Pogacar, vários episódios, inclusive, de podcast falando do Pogacar, mas a gente quer dar uma geralzona, né? Como é que nasce um sobre-humano, tanto no ciclismo quanto no triatlon. Sergião, o seu bom dia, boa tarde, boa noite, cara, e me responde já de bate-pronto. Cara, tem sobre-humanos no triatlon? Fala pessoal, fala galera, estamos aqui de volta, quase no 50. O próximo aí a gente já faz um 5-0 e logo em breve a gente já vai estar no 100. Pois é, cara, eu acho que hoje em dia a gente não está vendo assim, eu acho que uma diferença tão grande como a gente tem visto aí no Pogacar nesses últimos 2 anos aí. Eu acho que a gente tem aí uns 4 ou 5 super atletas no triatlo, né? O que eu falo? Eu acho que, na verdade, não é... Eu não acredito que seja... Logicamente, são caras excepcionais, não existem muitos, mas são caras excepcionais, mas que também vem vindo fazendo um trabalho muito certo, né? De treinamento muito correto, com muito treinamento, muito foco e muita tecnologia, já há muitos anos, né? Então... Inclusive, eu estava falando com alguns atletas, né? A gente está falando agora, estamos chegando aí perto do Ironman do Havaí. Estavam perguntando, quem que você acha que vai ganhar? Quem que você acha que vai ganhar aqui e ali? Eu acho que a gente chegou num momento em que existem aí, eu acho que vários atletas aí vou te falar que até uns de 10 a 15 atletas que têm chances reais aí de ganhar um Ironman do Havaí. Então, eu acho que a gente não tem um cara, logicamente tem os noruegueses aí, que a gente já sabe, todo mundo tem falado muito, mas eu acho que existem vários outros atletas que estão num nível muito alto também. Legal. E, bom, 15 caras para ganhar Ironman de Kona acho que eu, pelo menos na época que eu acompanhava, sempre tinha aí uns 2 ou 3. Agora, o que você acha que está fazendo efeito? É o método norueguês de treinamento, Sergião? Não, na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente já havia previsto aí alguns anos atrás, né? Eu acho que o triatlo nessa distância de Ironman, né, ele foi muito deixado de lado aí em termos de importância aí em relação ao triatlo olímpico, por exemplo, né? Então, eu acho que os atletas que surgiram, na verdade, eram atletas que já estavam aí, que faziam outras distâncias, que acabaram migrando para o Ironman, mas a gente demorou muito aí para a gente ter alguns atletas que realmente eram atletas que vieram de um nível de eficiência mecânica muito alto, como é as provas curtas, e essa evolução dos atletas que tiveram que ser passados, né, desde a Olimpíada de Sydney nos anos 2000, da prova olímpica, agora está refletindo na prova de Ironman. Você não vê nenhum atleta, com exceção talvez do Lionel Sanders aí, que eu também não acho que tem chance de ganhar o Havaí, mas você não vê nenhum atleta que está na distância de Ironman que não veio da distância curta, né? Eu acho que é simplesmente uma evolução do esporte. O esporte, quando virou esporte olímpico, o nível realmente aumentou muito, né? Então, os atletas tiveram que melhorar muito o nível de natação, melhorar muito o nível de ciclismo e viraram corredores de nível elite, né? Esses atletas hoje correm 10 quilômetros abaixo dos 30 minutos, né? Coisa que naquela época ninguém estava fazendo. E, logicamente, para um atleta atingir esse nível, tem que ser um atleta muito eficiente, né, mecanicamente, né? E essa eficiência é uma coisa que eu acho que faltava, a eficiência mecânica nas provas de Ironman. São atletas que não não tinham assim uma boa eficiência, via até atletas correndo, né? Tipo um Dave Scott, né, mancando, aqueles caras tudo meio torto, que faziam É correr. verdade, é verdade. Eu lembro do David Scott, parecia que ele estava com um problema em uma das pernas, né? É, Correndo. se você olhar para o Lionel Sanders hoje, né, o estilo de corrida dele é horrível, né? Por isso que Uhum. eu acho que existe uma limitação na onde ele pode ir, né? A limitação, eu falo isso para alguns atletas,
Se a gente não trabalhar nessa limitação mecânica, o teu fisiológico tem um limite que depois você vai melhorar meio, 1% no máximo, mas não vai passar daquilo, né? Eu E, acho que essa é a e- diferença, e- por isso que eu vejo que um cara que nem o Lionel Sanders nunca vai correr tipo 2:30 uma maratona como esses outros caras vão correr. Pois é. E aí a gente estava até conversando assim, meio fora do ar aqui, incrivelmente como diminuiu, né, o tempo de prova, principalmente do Ironman. Na época que eu praticava, o cara fazia a prova, o desafio, né, era vencer a barreira das 8 horas. Hoje, qualquer atleta que ganha, né, um Ironman, ele está abaixo das 8 horas, lógico, tirando aquelas provas que são mais difíceis, nem sei se tem ainda Lanzarote, mas provas que talvez tenham uma altimetria mais alta, que o tempo, obviamente, naturalmente é mais alto, mas naquela época tinha essa dificuldade e hoje não. Hoje qualquer atleta supera as 8 horas, né? Faz É. abaixo das 8 horas e tem cara Top aí 10 já. provavelmente todos fazem, né? Exatamente. E qual que é o recorde hoje, Sérgio? Para Eu quem acho que não ainda está conhece. em 7:21, se eu não me engano. Caramba, sete e É. vinte e um. Mas você vê, né? Teve o Ironman de Barcelona, se não me engano, há 2 semanas atrás, que o atleta era um atleta alemão, que eu, na verdade, eu não o conhecia, um cara que nunca ouviu falar, que fez 7:27. Ou seja, Caramba. quer dizer, são caras. Isso é só para ter uma ideia do nível de uns atletas que não é nenhum desses que estão cotados aí para vencer o Avaí, mas é um cara com uma capacidade de fazer uma prova nesse nível, né? Então, eu acho que realmente demorou, eu acho que demorou muito até, né, pro Ironman chegar nesse nível. Eu acho que se tivesse seguido essa evolução como seguiu o triatlo olímpico antes, né, eu acho que os atletas já estariam fazendo abaixo de 7:20, 7:15 no momento, mas tem uma evolução lenta, né, que essa evolução só aconteceu quando os atletas de prova de a antiga ITU, né, do World Triathlon, foram para a distância longa. Foram para distância. Caso aí do E, Blumenfeld. e eram naturalmente caras mais velozes, né? Que tinham essa característica, por isso, inclusive, que participavam dessas provas mais curtas. A gente tinha essa distinção, né? O ciclismo também tem essa distinção, o cara que é escalador, o cara que é sprinter, o cara que é contrarrelogista e tal. E no triatlon, acho que agora nem existe mais, talvez, porque a gente tem muito cara fazendo todo e qualquer tipo de prova, né? Por isso que as provas, acredito eu, também ficaram mais rápidas, né, Sejão? Eu acho que o triatlo tá acabando voltando, né? É um círculo, né? Se você vê naquela época de Mark Allen, daquele pessoal atrás, eles faziam provas de todas as distâncias, É. incluindo Ironman. E eu acho, e eu sempre fui dessa opinião, que eu acho que o atleta, ele com certeza ele consegue fazer todas as distâncias, tem que saber a hora de fazer. Eu acho que a gente comentou isso no último podcast, inclusive que eu acho que a subida aí para o Ironman tem que ser uma coisa muito pensada para um atleta aí de nível olímpico, porque é muito difícil depois que subir conseguir voltar, né? A gente falou sobre essa perda de eficiência mecânica, né? Porque você Uhum. fazer treinos mais longos, né? Fazer treinos que forçam você aí a perder um pouco a sua eficiência. Mas a gente sempre acreditei que tem que se trabalhar muito essa parte da velocidade porque a velocidade traz eficiência, porque assim, quando você faz uma prova mais longa, quando você atinge um nível elevado de fadiga, você perde menos eficiência se o cara, quer dizer, você perde menos velocidade se você for um atleta que se move mais eficiente, concorda? Né? É, Eu acho que o sim. ciclismo também e qualquer outro esporte, a gente sabe, o cara que é um cara com uma técnica, com uma eficiência muito alta, quando ele está fadigado, ele perde bem menos essa eficiência do que um cara que já, que já tem aí uma técnica piorada, né? Eu até vi um post do Beto Nitrini, acho que você conhece ele, né, o Betão. Ele escreveu um negócio que eu achei que era bem legal, porque a gente às vezes, né, compara, isso tem muito no ciclismo também, agora estão comparando o Pogacar com o Eddy Merckx. E eu acho que são
épocas diferentes. É sacanagem você falar que aquele cara na época não era um sobre-humano, justamente porque agora você já nasceram caras que estão fazendo tempos melhores do que ele, né? Nós estamos falando da década de 90 e agora, pô, nós estamos em 2024, né, gente? Então, são épocas diferentes. Aí tem a questão do equipamento que acredito também influencia. A questão do estudo aerodinâmico, os métodos de treinamento, né? Não, As não, roupas, inclusive, né? Que a gente tem também uma evolução. O conceito aerodinâmico, o cara colocar hoje garrafa. Eu estava vendo o vídeo, o cara colocou não sei quantas garrafas aqui na altura do peito, colocou garrafa no quadro ali, logo depois da mesa e tal. Então, todas essas informações, né, que vieram ao longo do tempo também influenciam no resultado, não é verdade? com certeza. Eu acho que é uma coisa, né? Que eu acho que é até engraçada, não é porque eu sou da velha guarda, né? Eu acho que não tem nada a ver com questão de ciúmes, nada, mas eu acho que a gente não pode, né, querer comparar atletas de fases diferentes, porque por todos esses motivos, né? Eu acho que o tempo que eu fiz de Ironman há 30 anos atrás não pode ser comparado ao tempo de Ironman que se faz do hoje, né? Quer E dizer, isso de qualquer modalidade, né? Se você qualquer pegar o modalidade. atletismo é assim, a natação é assim, né? Até Ah, a natação teve uma época, lembra das roupas especiais que sim, os caras usavam? Fala, pô, depois disso, ninguém mais vai bater recorde. Cara, os caras estão nadando pelado e estão batendo recorde agora, né? exatamente, né? Eu acho que é, o próprio esporte, né? A gente já falou sobre isso uma vez também, né? Não sei se você lembra da história, quando o primeiro atleta a quebrar os 4 minutos na milha, né? Aham, aham. Bannister. E, e engraçado porque o nível do esporte, quando aumenta, ele traz todo mundo com ele, né? Então Sim, eu lembro que no ano que ele bateu os 4 minutos na milha, 6 outros atletas bateram naquele mesmo ano. E é até mesmo. então ninguém tinha batido, né? Ou seja, Uhum. o nível vai aumentando, né? Eu lembro que no triatlon, por exemplo, a primeiro choque, né, dessa parte do quando virou, né, esse valia vácuo na natação, o primeiro choque foi é, a evolução da natação, né? Porque todo mundo falou, pô, agora eu tenho que nadar muito melhor do que eu nadava antes, porque se eu não pegar o primeiro pelotão da bike do pessoal que sai ali, eu já vou ficar 2, 3 minutos atrás, não alcanço na corrida mais, né? Uhum. Então houve essa evolução muito grande da natação logo no começo. E aí o que aconteceu? Eu acho que os irmãos Brownlees aí foram responsáveis muito por isso, porque eles foram o primeiro atleta que falaram, ah, todo mundo fica falando aí que o triatlon aí, o ciclismo no triatlon de vácuo é um ciclismo fraco, que ninguém sabe pedalar. Vamos mudar isso. Então os caras começaram a fazer um ciclismo muito agressivo, com muito ataque. Os caras atacavam 500 watts e ficava e dropava e vai, ataca de novo e volta, vai um, vai outro. Então todo mundo começou a falar, putz, para aguentar esse nível de ciclismo eu tenho que melhorar. E Uhum. aí depois disso veio a parte da corrida, né? O cara fala assim, pô, eu lembro isso bem claramente. Eu treinei vários atletas nessa época. Eu lembro que correr 31 minutos alto assim era o suficiente para ganhar a prova naquela época. Uhum. Hoje em dia, o cara que corre a 31 minutos, eu acho que ele não fica nem entre os 20, eu acho, numa prova dessa, né? Então, É. você vê que hoje em dia, até na provas de sprint, né, que hoje tem muito, né, que ainda continuam com as duas distâncias, o atleta que não corre para 14 minutos baixo, o cara não fica nem entre os cinco. É uma É coisa que você vê, engraçado, né? né? Nível que você te falava, pô, caramba, né? Não, nem tanto pouco tempo atrás você via atleta ganhando triatlon, correndo para 15, 10 ou 5 quilômetros, coisa assim. É, E é, agora o cara para ganhar tá ganhando para 13,50, né? Quer dizer, é um nível muito alto. Eu acho que essa competitividade, né? Depois você vai me falar aí do ciclismo, como você sentiu, mas no triatlo, eu acho que a Olimpíada foi o grande responsável por essa evolução do triatlon, né? também E, acho. e eu desde o começo eu falei, porque o pessoal no começo falava, agora
eu usava um termo aqui nos Estados Unidos, né? Triatlo agora é uma wet run, né? É uma natação molhada. O cara nada e corre. Ciclismo não vale mais nada, não é mais aquele esporte individualista que o cara vai e não tem chance no ciclismo. Isso aí, mudaram isso aí rapidinho, né? Com Uhum. atletas desses que falaram, ah, é? Então quer dizer que a gente não pedala? Então vamos mostrar aí para vocês como é que faz. É. Então, E foi tem a questão mental também, né? Você ter um número a ser batido, tem muito atleta que se motiva muito com isso, né? sim, No ciclismo a gente não tem recordes, né? Você pega o melhor atleta hoje, né? O Pogacar, ele esconde todos os dados, né? Estrategicamente é um dos únicos que, aliás, dos únicos não, né? Os principais não mostram os dados justamente para não dar a cenourinha, né? Para o cara que é o adversário e falar, pô, então eu preciso disso aqui para ganhar desse cara, né? Então, e quando você tem um recorde, aí você tem um número a ser batido. Então, aqueles caras que são bons, né, mentalmente falando, fisicamente falando, esses caras eles têm esse objetivo e, cara, é um trabalho árduo. Assim, lógico, o anos, né? atleta. Tem essa também, né? Exato. Isso é uma coisa que eu acho que é até importante a gente falar aí, né? Porque tem gente olhando aí e acha que esses caras vieram. Porque você começa a ouvir uns atletas recentemente e você acha que o cara ele foi de 8 horas e meia para 7 horas e 20 no Ironman em um ano, dois, né? Mas Não, é muito isso são anos trabalho. e anos e anos. E Né? tem, Hoje, um, e tem uma coisa triste que está acontecendo com isso, Sérgio, que está acontecendo muito com o ciclismo, que, pô, eu sou totalmente contra desde que se prove o contrário, que é a questão do doping, né? Ah, o cara fez isso, ele está dopado. Qualquer coisa que saia um pouquinho, né, da rota, cara, ele está dopado, né? Então, vamos ter calma também, né, para falar. Eu vejo muita gente falando da boca para fora na internet. Cara, é, esses caras também trabalham muito. A gente não pode tirar o mérito tanto dos caras que são do triatlon quanto o Pogacar, que é um cara que está se sobressaindo, o próprio Renko, né? O Renko ganhou é, 2 medalhas de ouro na Olimpíada, então exato. falam também, né? Então, vamos ter um pouquinho de calma, né? Um pouquinho de bom Eu acho senso que para falar na disso. verdade, eu fico super chateado quando eu ouço isso de atleta, né? Inclusive, quando um atleta meu vem e fala isso para mim, eu fico muito pé da vida aí, para não falar palavrão no nosso podcast, porque eu acho que isso acaba sempre se tornando uma desculpa para o atleta, né? Pode ser, Cara, verdade. eu acho que a mentalidade nesse sentido, e infelizmente o Brasil tem muito isso, essa mentalidade aqui de atleta aqui, eu vejo isso muito na mídia social. Como você fala, a primeira coisa que o cara fala, os caras devem estar dopados. É. E ao invés da gente pensar, né, de uma forma que, na verdade, né, você nunca vai saber se o cara está dopado ou não. Se o cara está dopado ou não, também não vai fazer diferença para você. Então, a tua mentalidade, né, o jeito de se olhar isso tem que ser diferente. Ao invés de chegar e falar, pô, esse cara deve estar dopado, olha o que ele fez. Você devia falar, pô, peraí, como é que será que o cara conseguiu fazer isso? Pô, eu acho que eu vou Uhum. ter que melhorar um pouco mais minha natação, eu acho que eu preciso fazer isso, eu acho que eu tenho que descobrir se dá um jeito de melhorar minha aerodinâmica na bike, eu acho que de repente eu posso melhorar minha mobilidade para minha amplitude de corrida, para melhorar minha corrida, sabe? Em vez de a gente usar um pensamento positivo para um atleta, isso eu Se estou falando de admirá-lo, né, esporte. cara? Não tira, É, não tira o mérito do cara, pô. Não sabe o pois é. que está E acontecendo. na Olimpíada aconteceu isso com o nadador chinês que quebrou o recorde dos 100 metros livre. Só que Uhum. esse cara já está quebrando o recorde, está nadando muito, já faz mais de ano e meio, entendeu? Mas todo mundo veio na Olimpíada e começa a falar. Então, desculpa aí para vocês que estão me ouvindo, mas se você é uma dessas pessoas que a primeira coisa que sai da sua boca é o cara deve estar dopado, eu acho que você deveria aí começar a reconsiderar um pouco o teu pensamento e falar, pô, o que que será que eu estou fazendo ruim que eu posso melhorar? Não só isso É, vai ser bom para você como atleta e você se sentir bem, mas é a única coisa que você pode controlar. Pessoal, vamos focar no que a gente pode controlar e parar de focar nas coisas que você não tem controle. Se, é. se focar no cara, no que ele faz.
se ele dopa ou não na coisa que ele faz, não interessa, você não tem controle sobre aquela pessoa, você só tem controle no que você faz É, de e, segunda a e- domingo. e perde um pouquinho, né, da magia do esporte, né? Pô, eu acho que tira totalmente o mérito não só do atleta, mas da equipe que está trabalhando com ele também. São caras que ralam pra caramba, equipe multidisciplinar. Nós temos agora, eu tive caso de duas atletas que ganharam uma prova internacional. E, e elas, quando voltaram para o Brasil, era todo mundo falando que elas estavam dopadas e que, imagina, isso não é possível e tal. E, gente, cara, é assim, ó, eu tô com 25 anos de carreira e, graças a Deus, eu nunca tive um atleta pego no doping. Eu sou totalmente, obviamente, contra. Nunca, eu não sei nem usar essa merda, desculpa aí a palavra. O que a gente faz aqui é trabalhar muito, é estudar muito, é correr atrás de informação, é correr atrás do que é certo para ser feito com o atleta. É muita dedicação, ponto. Então a gente não tem, como eu já sofri isso, a gente não tem que tirar o mérito do trabalho de ninguém, tá? Então eu queria falar, emendar Não aí o só do nosso. doping, né? Também. Oi? Oi? E não só do doping, também eu tive um caso interessante nesse fim de semana que teve o triatlon aqui, que foi a comemoração dos 50 anos do triatlon, que infelizmente eu acabei não competindo porque eu bati a cabeça, tive uma concussão. Oh, meu Deus, que é isso, Pô, Sérgio? depois eu conto a história, coisa mais estúpida do mundo. Mas eu tive uma atleta que, inclusive, ela ganhou a prova no geral, né, na distância olímpica. E eu vi comentário de outras pessoas falando: ah, mas também, né? Ela é profissional, por isso que ela ganhou. Na verdade, é uma atleta que tem 43 anos 43 anos de idade, tem uma filha, ela tem três empregos, trabalha de pé dando aula de personal, dando aula de pilates, sei lá, o dia inteiro. Ela só pode, ela não pedala na rua porque ela não tem tempo, ela tem que tomar conta da filha, só pedala no rolo. Treina todo dia das 4 às 5 da manhã, porque ela tem que ir trabalhar e, e foi lá e ganhou. Então, esse lado também a gente ouve, né? Infelizmente, né? Quer Sim. dizer, todo mundo gosta de falar um pouco das outras pessoas, mas quem teria, né, a coragem, né, de ter uma vida que essa pessoa tem, né, para chegar É, nesse nível que ela é chegou? sempre uma justificativa, né, para tirar o mérito de quem ganha. Tá? Pô, ninguém gosta disso, gente. Se vocês ganharem uma prova um dia, você que está ouvindo e você ganhar uma prova um dia, você imagina alguém falando de você que você não merecia porque você está dopado ou porque você é o caso do Sergião aí, porque você deveria ser um profissional, né? Então vamos ter um pouquinho, né, de bom senso, vamos curtir o esporte antes de mais nada. Vamos dar o Pois é. mérito a quem trabalhou para ser campeão, né? É o caso aí de vários caras que, infelizmente, são rebaixados, né? E estão rebaixando hoje, infelizmente. Falam muito, como falaram ano passado do Jonas Vingegaard, estão falando esse ano do Tadej Pogačar, que teve, né, realmente uma temporada impecável. Nós estamos falando aqui uma quinta-feira, e no sábado passado ele ganhou a 25ª prova da temporada, né? Em Lombardia, já tinha ganhado o Liège-Bastogne, ganhou o Giro de Itália, ganhou o Tour de France, ganhou o Campeonato Mundial. Então, óbvio, é um cara diferenciado, né? E o programa aqui hoje é sobre humanos, porque a gente está falando de caras, a gente hoje tem 8 bilhões aproximadamente de pessoas no mundo, e estamos falando de um cara que brilha, que é muito acima, né, do que os colegas dele de trabalho fazem numa competição. Ele realmente está num outro nível. Isso reconhecido também pelos adversários. A gente não sabe, né, Sérgio, se ele vai continuar, vai permanecer nessa pegada. Vamos falar que já acho que, mesmo ele não ganhando o ano passado o Tour de France, Giro de Itália, provas importantes, ele já teve o ano passado 17 vitórias. Então ele está mantendo uma consistência, né, em relação aí ao que ele ganha, né, na temporada. Ele teve alguns ajustes de treinamento que a gente vai comentar aqui um pouquinho do ano passado para esse, porque justamente ele queria
fazer o double, né? Fazer o Giro de Itália mais o Tour de France, mas ele também contou, né, com a sorte do Vingegaard, infelizmente se acidentar no começo da temporada e não competir no mais alto nível, que na minha opinião, esse cara é o único que hoje pode fazer frente ao Pogacar. Eu acho que o Renko ainda pode crescer um pouquinho, né? Mas hoje ele está um degrau abaixo. Porém, né, acho que a desgraça do Renko é ter o Pogacar, né, vivo e fazendo o que ele está fazendo, porque ele poderia ganhar, poderia ter sido campeão mundial, poderia ter ganho, inclusive foi Verdade. segundo na Lombardia e tal. Mas é sempre bom ter um adversário para você poder se dedicar a treinar e tentar vencê-lo de alguma forma, tá? E o Mas a gente está. engraçado, né? Também só, desculpa Claro, interferir, mas claro. só um detalhe, né? Eu ouvi gente falar, tipo, o Jonas Vingegaard já foi, o cara, pô, o cara não, sabe, tipo, Não vai dar desmerecer mais um nada. atleta desse. Só que, se a gente olhar, né, você fala, peraí, pô, o cara teve um acidente feio, o cara voltou, fez uma recuperação miraculosa, e o cara também, eu acho, se eu não me engano, você me corrige se eu estou errado, mas eu acho que ele tá certo, ele quebrou recordes dele em performance também durante o Tour de France, em termos de Sim. parts, né? Por isso que ele É. foi para o Tour, senão ele nem iria, né? Justamente porque ele Exato. fez números melhores, né? Em Pois é, relação à temporada passada. A questão maior é assim, ó, pessoal que talvez não saiba, não entenda sobre isso, o Vingegaard ficou 15 dias de cama. Você sabe o que que é para um atleta desse ficar um dia de cama? Ficar 14 dias de cama é o fim para ele, às vezes, da temporada, tá? Ele ainda voltou, conseguiu aí uma boa semana de competição, né, no Tour de France. Fez, inclusive, uma das etapas ele ganhou do Pogacar, só que quando ele mais, óbvio, precisava render segunda e terceira semana, o rendimento dele caiu. Porém, caiu para segundo, porque ele foi segundo lugar, né? Ele sim. caiu só a comparação dele com o Pogacar, porque se não tivesse o Pogacar na prova, ele seria o grande campeão de novo, mesmo tendo se acidentado, ficado 15 dias de cama, tá? Tá. Então, a gente vai ter certamente, eu acredito até que depois ele sumiu das provas, né? A temporada de 2024 praticamente acabou, e vai ressurgir em 2025, eu tenho certeza que vai ressurgir muito forte, espero que não tenha nenhum tipo de acidente, e que ele possa sim brigar de igual para igual com o Pogacar, que eu acho que é o único cara hoje que faz frente, né, ao esloveno, tá? Eu queria falar assim, pô, a gente está falando de sobre-humanos, o Sejão acabou não me respondendo se ele acha que tem o sobre-humano, mas ele respondeu que tem 15 caras hoje que vão ganhar a Kona, que na minha opinião já são os sobre-humanos da história do triatlo, né? Eu Mas acho a que esses gente caras que estão fazendo o Ironman abaixo de 7,30 para mim já estão já são no ranking todos, dos né? sub-humanos. Que, pelo amor de Deus. Com certeza. Mas assim, ó, pessoal, o que que eu acho que é um sobre-humano, né? Então, eu tô falando aí, né, de um cara que se sobressai em bilhões de pessoas. Mas no caso do Pogacar ou de qualquer outra pessoa, né? E aí a gente falou dessa questão da comparação que se tem com outros atletas, já estão comparando ele ao Ed Merckx e tal. Compararam os tempos de montanha do Pogacar com o Pantani e tal. Gente, cada um foi sobre-humano na sua época. O Sim. Pogacar talvez está sendo o sobre-humano da vez e certamente não vai ser o último. Vai pintar um outro cara daqui a um tempo que pode. Eu acho que tirando o futebol, que aí nós vamos ser bem os caras empreendedores, né? Que a gente acha que o Pelé é o melhor do mundo, vai ser para sempre. Tirando o futebol, o resto, qualquer esporte a gente vai ter sobre-humanos aparecendo cada um em sua época, tá? O que que eu acho, gostaria de falar do Pogacar, até refletindo um pouco daquela entrevista, né, que a gente ficou de falar também, a entrevista do Peter Attia, ele falou algumas coisas legais, né, em relação ao Z2 dele, né, o Sérgio até me corrigiu,
que ele falou que o Z2 dele é 320 a 340 lá onde ele mora, em Mônaco, que tem muito sobe e desce, muita variação no terreno, mas quando está num ritmo mais constante, o Z2 dele fica em torno de 290 watts. Para vocês terem uma ideia, a fuga dele, jogaram esse número, inclusive na internet, agora em Lombardia, os últimos 48 quilômetros, foi feito com uma média de 340 watts. Teoricamente, é o Z2 do Pogacar. A brincadeira foi mais ou menos essa. Mas assim, ó, coisas que aconteceram, pessoal, que eu acredito que o Pogacar rendeu melhor esse ano. Tem aí a Rádio Peão, né? As coisas que de internet que divulgam. Lógico que esses caras nesse nível têm um nível de informação muito baixo. Ninguém divulga absolutamente nada sobre o que acontece com o treinamento, com a rotina diária deles, tanto de treino quanto, enfim, do processo de recuperação. Então é muito, muito trancado, né, as sete chaves e o que a gente sabe, né, é o que acontece, é o que as pessoas divulgam mais ou menos na internet, tá? Então, ó, o primeiro ponto que eu acho que fez o maior efeito foi que o Pogacar perdeu 2 quilos de peso corporal, tá? Para esses caras, isso faz muito efeito. Eu aqui com meus oitentinha, 1,76 m, tal, para mim se eu perder 2 quilos, não tem um efeito, vai me ajudar, tá, mas não tem um efeito tão devastador quanto tem 2 quilos para esses caras, tá? Então eles meio que equipararam, né? O Vingegaard era um cara um pouco mais leve, então o Pogacar perdeu, né, esse peso, certamente melhorou o VO2 relativo dele, né, que é algo que faz bastante diferença nesse tipo de prova em voltas, né? Uma outra coisa que aconteceu, que contou inclusive com a ajuda de um brasileiro, o Alex Batilli, que é um fisioterapeuta que mora em Mônaco. Ele acertou um pouco a posição, né, na contrarrelógio do Pogacar e também trabalhou bastante com o Pogacar, né? Esses processos de recuperação, né? Sei lá, se ele teve alguma lesão, trabalho de mobilidade e tudo mais. Então tem até uma entrevista com os amigos da Gregário Cycling que fizeram com o Alex Batilli, a Ana Lídia Borba, que é atleta minha, ela conversou com o Alex Batilli e eles falaram alguma coisa sobre esse assunto, tá? Ele incorporou mais treinos intervalados, me parece. Isso não fica muito oficial, né? Mas me parece que o Pogacar trocou de treinador, que antigamente era o Inigo Samila e agora é o Javier Sola. Eles não deixam isso muito oficial, isso não está divulgado em nenhuma mídia social, coisa do tipo. Também não vejo o Javier Sola falando sobre o assunto e não vejo muito menos o Pogacar falando sobre o assunto. Acho que existe um respeito, principalmente porque o Inigo Samila foi o cara que descobriu o Tadej Pogacar, que desenvolveu o Tadej Pogacar até o ano passado. Então, acho que existe um respeito, isso não foi divulgado de forma oficial, mas tudo indica que mudou um pouquinho os métodos de treinamento e aí se incorporou tanto a questão dos treinamentos mais intervalados, já que eu vou falar aqui entre aspas, o Inigo Samila é o defensor do Z2, o grande defensor do Z2. Isso não quer dizer que ele não trabalhava alguma estrutura de treino diferente com o Pogacar, tá? Mas talvez isso foi aumentado na medida que ele mudou de treinador, tá? E outras coisas que aconteceram. Ele fazia geralmente alguns treinos de altitude, o Pogacar. E esses treinos me parece que deixavam ele mais exaurido. E aí eles diminuíram essa carga de treinamento de altitude. E assim, realmente, se você acompanhar o Tadej Pogacar, você vê que ele não está muito, ele não divulga muito trabalho em altitude. E me parece que tanto as fases de treino para o Giro de Itália quanto para o Tour de France não tiveram muitos trabalhos específicos em altitude, tiveram trabalhos específicos nos lugares que ele ia competir, mas não necessariamente em altitude, que ele dormia em altitude e tudo mais. Então, pelo menos o que se sabe é isso. Aí você fala para mim, pô, foram grandes mudanças? Não, não.
Isso é ajuste de treino que você pode fazer. Ah, eu deixei de falar uma coisa importante também, que, que eu acho que inclusive fez muita diferença. O Tadej Pogačar fez muito trabalho de adaptação ao calor. Então, foi trabalhar, foi pedalar em lugar quente e fez trabalho específico indoor, né, para se adaptar a altas temperaturas. Inclusive, todo mundo sabe lá a etapa do Col do Granon, se eu não me engano, que ele falou, né, que estava, né, sem gasolina nenhuma e foi justamente um dos motivos foi a questão do calor, né? Que naquela ocasião lá pegou firme nele e ele perdeu muita performance, tá? Então, resumidamente é isso. Não foram, como eu falei, não foram modificações que você fala, pô, mudou da água para o vinho e tal. Não, são ajustes de treino que esses atletas costumam a fazer, né? De uma temporada para outra. Lógico que você vai entender, né, o sucesso que esse atleta teve. Eu, pô, 17 vitórias. A gente está falando, o Renko até vi ontem, né, um trabalho sobre esse. O Renko Evenepoel, acho que se eu não me engano, ele se tornou profissional em 2019. E de lá para cá ele tem 25 vitórias no profissional. O Pogacar fez 25 vitórias só nesse ano aqui. Então, a gente vê a diferença aí dos atletas, né? Ele já teve uma temporada avassaladora no meu modo de ver o ano passado, e esse ano, então, ele tá como o famoso GOAT, né? O melhor de todos os tempos. Então, é assim que as pessoas estão encarando o Tadej Pogacar. Sergião, me fala o que que você acha disso. Eu queria que você falasse também, né? Você que é um cara que entende bastante, muito bem o inglês, e você ouviu também a entrevista do Peter Attia. O que que você fala aí desse sobre-humano do ciclismo chamado Tadej Pogacar? Eu acho que uma coisa que eu também tenho notado no ciclismo, você me corrija aí se eu estiver errado, é que já era uma coisa que já estava sendo, já é adotado pelo triatlo há muitos anos. Eu senti que nos últimos anos para cá, o ciclismo deixou um pouquinho de lado aquelas tendências super tradicionalistas que tinham de ciclismo, de mudar algumas coisas básicas, e começaram a realmente arriscar coisas diferentes que pudessem dar mais performance, né? Quer dizer, a gente não comentou ainda isso, mas, por exemplo, o Pogacar está usando um pé de vela 165, por exemplo, né? É uma coisa que, se for falar aí há uns 10, 15 anos atrás, isso aí era um crime, né? Você vai falar que você não pedalava com uma 172.5 ou 175, né? Você era estúpido, né? Uma outra coisa também, né? Eu acho que uma coisa que eu tento até falar com os atletas, né? Que todo mundo fala, assim, pô, o Pogacar pedalou com pneu de 30 milímetros no Tour de Uhum. France esse ano, né? Quer dizer, desde quando que você imaginou que o ciclismo ia adotar pneu de 30 milímetros, né? É uma coisa que, Era uma loucura. Isso aí era 19, 21. Era exato, o que a e galera não tinha usava, mudar. Eu década de lembro que 80. quando começaram a usar pneus maiores, foram acho que os triatletas, inclusive, que começaram com isso, por causa da rolling resistance, né? De ser um pneu mais rápido, que um pneu mais confortável e um pneu que pula menos, né? Você tem uma aerodinâmica maior. Existia uma resistência ainda, né? Da parte do ciclismo. Acho que demorou. Acho que o ciclismo adotou essa parte dos pneus, acho que uns 2 anos ou três depois do triatlon, né? E você vê que hoje em dia está usando, né? E dessa mesma forma, né? A gente vê os atletas experimentando muito mais com coisas como essa, como pé de vela, pneu, o guidão, os handlebars menores. Quer dizer, hoje em dia eles estão procurando muito que eles acham que podem beneficiá-los e estão deixando de lado toda a tradição, É. né? Não, e Por você muitos falou do anos, pé de vela, né? Foi uma das modificações também que o Pogacar fez, né? Passou de 170 para 165. Você pode falar disso também, porque
também faz bike fit e tá usando, né? Você me falou, o pé de vela menor. Pois é, né? Eu acho que são algumas coisas que a gente tem uma resistência. Eu falo que eu pessoalmente já tinha experimentado antes e tinha uma resistência em mudar, mas no meu caso eu comecei a ter muito problema de dor no quadril, um pouco de dor no joelho. Aí eu pensei e falei, bom, se eu vou experimentar novamente um pé de vela menor, essa é a hora, né? Porque eu acho que o motivo principal, né, que eu acho que a gente tem primeiro assim a procurar uma redução do tamanho do pé de vela é por algum problema físico que está te impedindo de fazer uma movimentação correta, né? No meu caso, meu joelho estava indo para fora quando eu pedalava, porque, né, eu não tinha aquela mobilidade, mais dor no quadril, etc. Então eu falei, bom, isso aqui vai me gerar um outro problema também, né? E no fim eu acabei me adaptando muito bem, muito rápido. Principalmente até na minha bicicleta de road, né? Assim, em termos de subida, de manter esforço, né? Já existem vários, inclusive, estudos sobre isso. Mas eu acho que é importante a mensagem da gente, né, ver que existem possibilidades. Não quer dizer que amanhã você tem que sair correndo aí e ficar mudando tudo na sua bicicleta, né? Eu acho que você precisa ir ver se você tem alguma característica que existe algum problema, alguma coisa que possa estar ocasionando alguma perda de performance ou alguma contusão para pensar em mudar. Mas fica com uma mente aberta aí, porque são coisas que realmente estão aí e que devem ser testadas, né? É, Eu acho eu acho que que é isso é parte da importante. evolução, né? Exato, exato. Assim como a gente falou, né, dos equipamentos que mudaram e você não pode comparar, né, um atleta dos anos 80, por exemplo, com um atleta dos dias de hoje, fica aí também, né, essa questão da evolução dos equipamentos também. E fica também, é claro, né, porque a gente estava até falando sobre isso, essa parte nutricional agora, né, dos atletas usando aí 120 gramas carbo, que foi um negócio que ele falou, inclusive na entrevista lá com o Peter Attia, isso, pessoal, o que esses caras fazem, não necessariamente você precisa fazer também para melhorar a sua performance, tá? Temos que entender que Eu um cara iria até desse. mais longe e aconselhar que ninguém faça nada disso semelhante com o que esses caras fazem. Exato. Até porque as demandas são bem diferentes. Esses Muito. caras estão 25, 30 horas por semana em cima da bicicleta, né? Eu tenho aqui atletas profissionais, cara, onde a demanda é muito diferente, onde eles terminam o treinamento, eles conseguem se recuperar de uma maneira muito mais eficiente, porque não vão trabalhar, né? Não vão estudar, eles fazem só isso. Então a gente tem que ter alguma, principalmente assim, essa ideia de que o que é importante às vezes para o atleta profissional, e, e vamos falar de um atleta, meu, nível Pogacar, cara, não tem nada a ver com a minha demanda. Eu, um cara de 50 anos, que não vou competir nunca no mesmo nível de um Pogacar e não vou competir a quantidade de competições que esses caras têm por ano, né? Eu não preciso me adaptar, assim, é um negócio até legal, né, falar isso aqui. Se você quiser mudar hoje de 30 para 120 gramas hora de carboidrato, você vai fazer, mas amanhã você vai cagar pra cacete. E você, Muito. para você se adaptar a isso, você vai demorar e vai cagar muito. O próprio Pogacar falava isso, né? Que ele fazia isso ano passado e ele tinha que ir para o banheiro, né? E para que a gente vai fazer, cara? As demandas não são iguais, tá? Então, E uma coisa, só desculpa, mas que claro, só para não esquecer também, que é uma coisa que eu acho que a gente não falou isso numa última vez. Quando você está falando de um esporte como o ciclismo, que tem aí 21 estágios aí de competição, o motivo que eles também consomem um carboidrato maior durante a etapa é pensando na recuperação para o dia seguinte. exatamente. Porque o cara não tem tempo físico para conseguir repor as calorias usadas naquele dia e para estar com uma reserva de glicogênica pronta para o dia seguinte. Então, é uma coisa que é importante que todo mundo tenha em consideração, ainda mais aí para o pessoal do triatlon, né? Por isso que eu não vejo, né, que essa
essa necessidade disso, porque na verdade acabou o Ironman, acabou, você pode comer, etc. Você tem tempo para tudo isso, né? Esses caras acabam uma etapa do Tour de France às 5, 6 da tarde, o cara vai, come o negócio, faz massagem, não sei o que, tal, aí o cara vai dormir. É. É. Ele não existe nenhum tempo hábil de colocar, repor 6, 7, 8 mil calorias, sei lá quanto que eles perdem num período desse. É Então, de 3 a 6 mil calorias etapa, é o que eles pedem. exato. Então, quantas refeições esses caras têm para poder repor? Então, Não, e não consegue, né? Porque o consegue. estômago ele tem ali uma capacidade e De você não absorção, consegue falar, ação, pô, né? você vai colocar 6 mil calorias no estômago em um dia? É impossível, tá, pessoal? Entendam que não dá para fazer isso. Ele não tem essa capacidade, ele não tem esse tamanho, então sempre vai ter um déficit. Então a maneira que você tem de fazer isso é justamente você comer bastante durante a etapa, inclusive já existe, já falei sobre isso em outros episódios, já existe hoje uma diferença, né, do que eles faziam antigamente, porque hoje os caras consomem mais e comem fora da etapa menos. Até porque não dá vontade, o cara consumindo tudo isso de carboidrato, ele não fica com tanta fome pós-etapa. E antigamente era o inverso, né? Você não consumia tanto durante a etapa, mas tentava comer muito, né, fora da etapa. Só Papai que Luciano, justamente esse é o problema. Você não tem essa capacidade de repor numa quantidade de tempo que é escassa, porque no dia seguinte dá-lhe mais 3, 6 mil calorias, dá-lhe mais 3, 4, 5, às vezes 6 horas de etapa, subindo e descendo montanha com intensidade alta, e aí o estômago não tem essa capacidade de repor, né, essa demanda que ele teve dentro de uma etapa ou de várias etapas de Tour de France, ou Giro, de Grand Tour, né? exatamente. Então, eu É, acho que isso aí a gente tem que levar muito em consideração, né? E parar com esse tipo de comparação nesse sentido, né? Eu acho, a gente já comentou isso várias vezes, mas existe uma tendência, né, da gente se preocupar muito nos 2%, mas a gente ainda não fez o 98%, né? Então, o meu exato. conselho para a maioria das pessoas que estão ouvindo é: vamos focar no 98% primeiro, né? Você já fez o que você tem realmente que fazer, né? É realmente o problema da tua deficiência na tua evolução realmente tem a ver porque você come 80 em vez de 120 gramas de carboidrato por hora? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena esse risco de você ter um problema estomacal, de um vomitar? A gente viu vários triatletas fazendo isso, Christian Blumenfeld, Lionel Sanders, aí, top atletas aí que são treinados, fazem isso especificamente e são caras indo no banheiro, vomitando e acontecendo isso em prova, né? Então, imagina nós, que somos aí muito aí aquém aí desses atletas querendo imitar essa parte aí, né? É, exato. Acho que a gente não tem que imitar em nenhum ponto. Se você quiser testar um pé de vela, um 65, eu acho que você deve, né? Os equipamentos, sim, sofreram muita evolução. O Sérgio falou a questão do pneu. Eu lembro também, Sérgio, o cara colocava 200, né, de PSI no pneu. Hoje em dia, tem cara colocando 60, 65 no pneu tubeless. Então, é muito diferente. Acho que a gente tem que buscar sempre, pessoal, como teve toda essa evolução, buscar a informação correta. Então, acho que você não pode nem ser o old school, porque a gente escuta muito. Na minha época, eu fazia isso. Cara, essa frase me dá desespero, que é aquele cara que não tem flexibilidade nenhuma, né? Para mudar, né? Para poder gerar algum tipo de resultado, né? E também não podemos ser o cara que vai mudar tudo de uma hora para outra, porque tem muita coisa que a gente faz Achar que que é a aí resposta do mundo, né? exatamente, que é o correto e que, obviamente, está dando certo, não tem por que mexer. Se você puder mexer, você acha que aquilo realmente vai fazer um efeito, testa, né? Como é o caso do pé de vela, que a gente até tem uma discussão sobre isso, tem gente que acha que é legal, ainda não tem nenhuma comprovação científica, tem gente que
aquela tem a endofibrose ilíaca, né? Que é um dos pontos que estão discutindo, que ajuda nesse sentido. Também tem um episódio lá, fazendo de novo a propaganda dos amigos do Gregário, falando sobre o assunto, né? Mas tudo é discutível, né? À medida que beleza, você tira o tamanho do pé de vela, porém você tem uma tendência a pedalar numa cadência um pouco mais alta. Então, você aumenta o número de repetições, diminui a amplitude, mas aumenta o número de repetições. Então, tudo é discutível. Teste e vê se realmente dá certo. O Vingegaard usa um 7,2,5 e tem praticamente a mesma altura do Pogacar. E não podemos falar que isso foi o que fez a diferença, tá? Então, vamos lá, mas não vamos levar ferro e fogo tudo que você ouve. Eu vi muita gente impressionada com a entrevista do Pogacar, Peter Attia, aí você vê só os trechos, né? Os caras pegam os cortes, principalmente dessa questão dos 320, 340, da frequência, né? Que ele mudou, né? Ele inverteu a ordem, que quando ele está. Como é que era, Sérgio? Ele estava menos fadigado, ele fazia 140. Não, o Contrário, é inverso, maior. o inverso com 140 ele estava fadigado e com 150 não, né? Então deveria Ou a ser o gente vai inverso. explicar isso, né? Porque acho que é uma coisa legal, né? Explica, Sérgio, que no outro você explicou legal. Manda É, ver, cara. porque a gente, A né, ver com se a gente for seguir pela lógica, né, o que que a gente acha, né? Fala, bom, se tá com um esforço maior, a frequência cardíaca vai subir, né? Só que quando você chega num nível, quando você está muito bem treinado, o teu nível de fadiga muscular está grande, o teu coração ele recupera muito mais rápido do que a sua estrutura muscular. Ou seja, então o teu coração não consegue chegar naquele nível porque o muscular está, na verdade, segurando. Então é o que ele quis dizer. O Pogacar falando, quando eu estou fadigado, a minha zona 2, meu Z2 é 140. E quando eu estou fresh, né, quando eu estou descansado, o meu Z2 é 150, né? Quer dizer, na verdade, ele baseia na percepção de esforço, né? De como as pernas dele se sentem num esforço Z2, e o coração corresponde porque ele consegue estar tá numa, numa exigência muscular um pouquinho mais alta, né? é. E, Então, e, e existe, esses logicamente, caras, se não estiver bem preparado, a relação é realmente inversa, né? Se pegar sim, um cara que nunca pedalou, por exemplo, e o cara vai pedalar Z2, o coração dele provavelmente vai estar muito mais alto, e quanto mais ele vai ficando aerobicamente eficiente, o coração dele vai descer. Isso aí é, é o básico, nada mudou, pessoal. Não precisam é, falar que a gente está falando besteira aqui, morder o computador aí, eu vi. Isso exato. isso é Não, uma verdade. Só estamos e, explicando que existem detalhes a serem considerados. e é importante vocês saberem também, você que é um atleta de endurance, tanto do ciclismo, quanto da maratona, quanto do triatlon, no caso do ciclismo, o valor de limiar com você fresh, você zero carga de treino, e você, depois de 3, 4 horas, ele muda, tá? Sim. Então é muito melhor você controlar isso de maneira interna, né? Vamos falar assim, talvez pela frequência, do que pela potência, tá? Então esses caras eles têm, entre aspas, um FTP crash e um FTP depois de 3, 4 horas, que é obviamente abaixo do teu FTP quando você está zerado de carga, tá? E aí Então, a gente pode até depois falar que é justamente isso que é o tal chamado durability. durability, ou E quanto estamina, enfim. é o quanto que perde de FTP o atleta quando ele está fadigado. Exato, E isso é exatamente. uma coisa que é muito importante aí para atletas não só do ciclismo como do triatlo, né, de longa distância. A gente já falou, né, no outro episódio da importância do durability, mas para vocês entenderem, na verdade, né, o atleta que na verdade consegue perder menos depois de um estágio alto de fadiga em relação ao fresh dele, usando um FTP ou VO2, alguma coisa como base,
é o atleta que provavelmente tem uma melhor durability, é o atleta que provavelmente também vai ter um desempenho maior. Eu acho que essa Exato. tendência dos treinos, dos testes, deveriam mudar, se já não estão mudando, né? Eu faço já há algum tempo treinos, meus treinos-chave aí de corrida são feitos geralmente numa segunda-feira, após um domingo de pedal longo do atleta, principalmente de Ironman, para justamente treinar a durability, né? Eu faço o atleta fazer uma transição, mais um pedal fadiga de 1 hora antes de sair para correr a corrida-chave dele na segunda. Então, são formas aí que a gente faz aí para treinar a durability. Eu acho que, eu não sei se você já está fazendo isso aí, ou Ronaldo, mas É, o que eu, o teste que eu, o que a gente em, faz em é fadiga, eu acho que é um teste muito legal para a gente ver a durability do atleta. Faz um fresco, né? E um. isso, o que hoje se faz muito, né? As equipes fazem muito, é um FTP pós 1.500, 2.000, 2.500 quilojoules, né? Então o cara vai lá treinar 2, 3, 4 horas de treino, pumba, teste de FTP. Existem algumas plataformas que analisam o fatigue resistance. Então você tem ali o cara que pega picos de 5 e de 20 minutos antes e depois de um certo nível de kilojoules já gasto, né? Então dá para você fazer de 1.500 até 3.000. E aí você avalia os picos. Quanto mais próximos esses picos tiverem, melhor é, obviamente, o teu fatigue resistance. E hoje também se treina muito isso, né? Então você tem muitas vezes aí treinos que você estrutura depois de 2, 3 horas, né, de treino. Então você faz uma rodagem aí de 2, 3 horas de Z2, por exemplo, e aí mete a estrutura de treino. Tudo isso para melhorar, né, a durability. São, enfim, várias formas que você tem, não só de testar, mas de melhorar isso. Eu, inclusive, estou participando agora de um processo seletivo para meninos que vão passar o ciclo olímpico competindo e treinando na Bélgica. E um dos requisitos é eles entregarem o teste de FTP. Só que a gente sabe muito bem que isso pode ser ali um preditor, né, de um atleta ser bom, né, ou ruim. Porém, a gente sabe que não é tudo, porque ele pode ter um teste muito bom, com uma potência absoluta muito boa, mas depois de 1 hora ele acaba, né? Então a gente quer não só a potência absoluta dele, que é boa, independente do peso, né? Que é óbvio que a gente vai estudar também a potência relativa, mas a gente também quer saber se esse cara, depois, em um training camp, nós vamos também testar a durability desse atleta para saber se serve para o nosso projeto lá, tá? Então são coisas que a gente faz justamente para testar o atleta e para saber se ele tem esse nível de durability bom aí que possa se equiparar, né, ao que os atletas fazem lá na Bélgica ou na Europa como um todo. Isso aí. Bom, pessoal, é isso, tá? Falamos um pouquinho de tudo, não só dos sobre-humanos, mas falamos dos atletas hoje que se sobressaem, por que que eles se sobressaem e mais outras coisas, né, Sergião? Então, ó, vou deixar aqui o meu abraço a Outra coisa, né? A todos. gente não chegou nem a falar aí de algumas diferenças nutricionais que estão muito na moda agora. Não sei Uhum. se você está acompanhando no. Aí o pessoal do ciclismo no triatlo também está acontecendo muito, né? Os ketones aí que estão sendo usados aí no ciclismo e no Sim. triatlo, muito, né? Uhum. Que tem dado uma diferença muito. Na verdade, né, é uma nova fonte de energia que está sendo adicionada ao carboidrato, né? Inclusive, eu fiz um teste com um atleta meu, com Ironman aqui, num ciclo de 4 semanas, também tomando durante treinamento e prova. E esse atleta se sentiu muito bem no Ironman também. Então, existem algumas coisas novas aí que também podem ser adicionadas. Logicamente, é o que eu falo, né? Se você tem várias outras coisas que esse atleta, no caso, é atleta amador, mas ganha todas as provas, né? Eu acho que todos os últimos Ironmans, meio Ironmans que foi feito, ele ganhou a categoria e a gente está pensando para ver como um teste aí, como o Ronaldo está falando, acho que a gente tem que testar
mas ele já é um atleta que já está ganhando, já está fazendo a coisa certa, né? Não é para todo mundo sair comprando coisa aí e achando. Agora, uma coisa que está muito na moda agora no momento, inclusive, são os gels da Martens agora, que é da patrocinadora do Ironman, que estão vindo com o nitrato, né? O baking Suco de soda. beterraba. Aham. Não, não, não. É com o baking soda lá, o nitrato para diminuir a produção de ácido lático, Ah, bicarbonato? o bicarbonato, né? Ah, tá, ok. Eles acabaram de lançar aí Lançaram um gel com bicarbonato. uma formulação um pouco diferente, que seria o mesmo efeito. Se eu não me engano, eu acho que já usaram no Tour de France. Uhum. Se eu não me engano, me É. parece que aí que o Pogacar, eu acho que o Vingegaard também já estavam usando esse gel, que estava sendo testado. Eu acho que foi testado no Tour de France, se eu não me engano. E agora está fazendo o maior sucesso aí. É. As equipes sempre têm, né, pessoal? Uma coisa importante também a gente falar. Tem uma equipe multidisciplinar e a maior parte delas encomendam estudos científicos relacionados à parte nutricional, à parte de treinamento. Então, muita coisa não é divulgada, né? A gente não sabe porque não é um estudo público, mas é um estudo feito e encomendado pela equipe. Então, essa questão do ketone, por exemplo, que eu acho que isso foi desenvolvido lá atrás, na Ineos, quando ela ainda era uma equipe, né, boa, hoje tá deixando muito a desejar, mas hoje você vai comprar um ketone, é muito mais barato do que era antes, mas ainda é muito caro, né? E aí essas equipes, elas têm, né, esse desenvolvimento dos assuntos relacionados à parte nutricional e à parte de treinamento que a gente não vai ficar sabendo. A gente vai ficar sabendo talvez daqui a alguns anos, mas por hora esses caras não divulgam, porque isso vale muito dinheiro. A vitória vale muito dinheiro, né? Inclusive eu estava dando uma olhada aqui no website, eu acho que ainda não saiu esse novo gel aí para os O consumidor final. consumidor final aí, como nós. Tá Tá. tentando olhar, ver se tem aqui, mas não saiu. Mas já é uma coisa aí que os atletas profissionais patrocinados aí o pessoal já tá usando assim. E essas coisas, né, pessoal? Eu acho que existe uma evolução, né? Os super-humanos aí, na verdade, não são. Existem aí as exceções, né? Essas pessoas que eu acho que nascem aí com super talento, mas também existem esses atletas aí que estão vindo de uma evolução do esporte que está acontecendo aí no caso do triatlon desde os anos 2000, né? Eu acho que nesses últimos 24 anos o triatlon teve uma evolução muito grande e que finalmente, é, pela transição dos atletas de prova curta para prova longa, acabaram elevando aí o nível do Ironman. Eu acho que para quem é um fã aí do triatlon e do Ironman, esse ano no Havaí eu acho que vai ser um ano muito bom, com muitas surpresas e com performances aí que a gente não acredita de ver, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Quando é que é a competição? Só para o pessoal ficar informado. Dia 26, se não me engano, é um sábado, o último sábado do mês de outubro. Último sábado do mês de outubro. Legal. É isso aí. Boa. Vamos ficar atento. É sempre uma competição muito esperada, né? Ainda mais Kona e agora no masculino, né? O feminino foi o ano passado, né? Isso. E agora esse ano aqui é o masculino. Legal, isso aí. Sérgio, quer deixar um recado final aí? Vamos encerrar? Bom, pessoal, a gente quer pedir para que vocês continuem nos assistindo aí, mandando seus comentários e questões aí. A gente procura aí sempre falar coisas que podem acrescentar a vocês aí no seu treinamento e no seu dia a dia. E, por favor, também, enviem suas críticas, suas opiniões. A gente está aqui para aprender e também para divulgar, inclusive, as suas opiniões e o seu ponto de vista e para a gente deixar com que os nossos ouvintes aí tenham várias visões diferentes e possam cada um formar a sua própria Pode passar ideia para novos podcasts, tá? A maior parte, inclusive, dos nossos podcasts são ideias dos nossos ouvintes, tá? Então a gente agradece aí a todo mundo
que manda mensagem para a gente, parabenizando pelo programa, mas também nos dando ideias, né, para a gente poder discutir assuntos que a gente possa discutir aqui como treinadores que somos, tá bom? Pessoal, é isso. Então, ó, grande abraço e até o próximo programa 50, hein? Olha lá, vamos escolher um tema bem legal aí para falar e para discutir. Beleza, Sejão? Beleza, Então, galera? Grande isso aí. abraço. Um abraço, até a próxima.